I don't have much to give to you, but what I got is awfully true. Oh yes, sirree. Yes, sirree. Cowboy boots and all, I was made to stand tall. I'm on a bench, not playing pretend. There's more to me than my cowboy hat and my willie and willie. You say you're not that guy, but time... Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas. Outro dia eu gravei um vídeo sobre os motores dois tempos, né, comentando como eles eram motores que deviam ser vistos como instrumentos musicais, né, e não como mecanismos, assim como são vistos os motores quatro tempos. E eu comentei duas coisas importantes, né? Uma é que de 1975 até 2001, esses motores dois tempos ganharam todos os campeonatos do Grand Prix, né? Nenhuma moto com motor quatro tempos conseguiu ganhar nessa época. Foram 27 campeonatos. Outra coisa que eu comentei é que, falei que ia explicar no vídeo de hoje, é que essas motos com motores dois tempos eram muito mais difíceis de pilotar, né? Mas o que eu não comentei, e a ideia é falar isso sobre hoje, é que nessa época, né, nesses 27 campeonatos, 20 campeonatos foram vencidos por americanos e australianos, né? O que é interessante, porque na época eu tenho aqui, né, um levantamento, né? Na época dos motores quatro tempos, por exemplo, de 1949 a 1974, que foram 26 anos, né, quando só os motores quatro tempos venciam, nenhum americano ou australiano venceu um campeonato. De 2002 a 2016, né, quando voltaram os motores quatro tempos, os motores dois tempos foram banidos, só 2 americanos ou australianos venceram esses campeonatos. E na época dos dois tempos, né, no domínio das motos dois tempos, que foi de 75 a 2001, 20 americanos ou australianos venceram os 27 campeonatos disputados, né? E por que isso, né? Por que esses caras venceram esses campeonatos exatamente, né? O que tem a ver motor dois tempos com americanos e australianos, né? Mesmo porque as motos eram japonesas, né? As motos que venceram, e não americanas nem australianas. Então vamos dar uma olhada nisso daí. Bem, primeiro eu queria mostrar um livro, que é esse do Phil Schilling, né? Que é um livro de 1974. Então, um ano antes, né, de começar o domínio das motos dois tempos no MotoGP. Então, ele não sabia muito bem o que ia acontecer dali em diante, que é The Motorcycle World, né, o mundo das motocicletas. E aqui, bem, ele conta toda a história, tal, mas um capítulo deles, né, toda a história das motos desde da primeira moto lá em 1885 até essa época daqui. Mas um dos capítulos é um capítulo sobre as motos nos Estados Unidos, né? E daí ele comenta como é diferente, né? Como o desenvolvimento do motociclismo esportivo, né, na Europa e nos Estados Unidos se deu de uma maneira diferente. Na Europa, no início do século XX, as estradas estavam em melhores condições, a maior parte era asfaltada. Então as corridas de moto na Europa eram corridas normalmente no asfalto, ou em pistas, ou nas ruas, né, mas em boas condições. Então eles puderam desenvolver motos perfeitas, né, que andavam pelas curvas, né, ou faziam as curvas no melhor trajetória possível, né. Os pilotos eram comparados com bailarinos, né, que faziam um movimento perfeito, né. Já nos Estados Unidos, a história não era bem assim, né. Nos Estados Unidos, eles não tinham muito asfalto e eles corriam em hipódromos, né. Então tinha lá o hipódromo feito de terra e de grama, onde é feito para andar a cavalo, e eles começaram a correr nesses lugares. Daí a moto vai quicando, sai de traseira, né, perde atrito, cai. Eles tiveram que desenvolver, primeiro, um jeito de pilotar diferente, né, e também lidar muito mais com o acaso, né. Enquanto um europeu ele vai fazer uma curva perfeita, ele sabe exatamente o que vai acontecer, um americano, quando ia fazer uma curva, não sabia se ia encontrar um buraco, se a moto ia pular, se ia ter lama. Então ele tinha que se ajustar, aconteciam coisas imprevistas durante a corrida e ele tinha que saber se ajustar. Então foram as escolas de pilotagem, né, por causa dessa diferença de pista, as escolas de pilotagem começaram a divergir, né. Então os europeus eram bailarinos e os americanos e australianos eram cowboys, né, como eles pilotavam como se eles estivessem andando em cima de um touro bravo, né, que o touro fica pulando, tentando derrubar, a moto tentando derrubar eles, e eles ali em cima tentando vencer isso, né. Um documentário também que eu já comentei bastante, que é muito importante, de 71, que é esse
One Any Sunday, né, que foi produzido por aquele ator que eu sempre comento aqui, que eu gosto muito, que é o Steve McQueen, que era um grande motoqueiro também. Esse documentário de 71 conta também mostra esse lado americano, né, de como eles gostam de corridas, né, na terra, corridas com salto, hill climbing, né, que é subir montanha, correr no deserto, depois, aqui já tinha começado, mas um pouco mais para frente, né, embora não tenha começado ali nos Estados Unidos o motocross, ele se difundiu muito, né, acabou virando uma das modalidades mais importantes do motociclismo esportivo nos Estados Unidos, né, então ele mostra bem esse lado, tem corrida também de asfalto, né, como nos europeus, mas não é só isso, né, então esse é um documentário bem importante para quem puder assistir. Outro dia também eu comentei com vocês, né, esse Fearless, tá, só lembrando, né, mas que é a história de como que eram as corridas no início do século XX lá nos Estados Unidos, nos motordromes, né, que eram aquelas pistas de madeira, ovais, inclinadas, extremamente perigosas também. Então essa foi uma das escolas, né, dos americanos, mas a principal, e esse livro aqui mostra isso, né, que era o flat track, né, até a década de 70, né, esse era o grande tipo de corrida que os americanos gostavam. Esse flat track é baseado nessas pistas de hipódromo, então eles são pistas planas, né, por isso flat, planas, ovais, feitas de terra, com material de muito baixo atrito, né, e os pilotos, como ela não tem muito atrito, né, a moto não consegue ficar no chão, eles não fazem a curva como convencional, né, como a gente vê uma moto convencional. O que eles têm que fazer se eles tentarem fazer isso, eles caem, eles saem de lado. Então o que eles fazem? Eles pegam a traseira da moto e deixam ela sair, né? E rodando, patinando. E essa propulsão que é conseguida, né, com a roda saindo e empurrando a moto para dentro pela propulsão, é que faz com que a moto fique na pista, consiga fazer uma curva rápida. Então a volta do jeito que eles fazem é completamente diferente, né? Eles colocam o pé no chão, na hora de fazer a curva, colocam o pé no chão e deixam a traseira sair para, com essa propulsão, conseguir ir para o centro. Enquanto no asfalto é completamente diferente, né? O piloto, que é bem mais bonito, né? O piloto todo se inclina junto com a moto, quase encostando o joelho no chão, mas sem tocar, né? Então é uma forma completamente diferente de pilotagem, né? Bem, um outro livro interessante, esse daqui, que é o Motorcycle World Champions, que conta a história de cada capítulo, a história de um grande piloto, e aqui conta bem a história, né, que a gente vê, né, até 74 só pilotos europeus e depois um predomínio bastante grande dos pilotos, deixa eu pegar o meu papel aqui, dos pilotos americanos e australianos. Então quem tiver é tipo uma enciclopédia, né, meio chato para ler, mas quando você está interessado em algum piloto em particular, daí você vai lá e olha isso daí. Mas vamos lá, agora vamos ver as duas histórias. Então, por um lado, nós tínhamos até 74 os pilotos americanos correndo nos Estados Unidos, né, e os europeus correndo na Europa. Os americanos correndo com essas motos mais simples, nessas pistas de terra, que o cara tem que sair de lado e tem que domar a moto, e os europeus correndo no asfalto, como se fossem bailarinos, né, tudo perfeito e tal. Mas o que acontece? Com o surgimento do motor dois tempos, né, uma característica que eu não comentei no vídeo passado, mas é que o motor dois tempos, ele era mais potente que o motor de quatro tempos, então a moto, na hora que o cara ia sair da curva, a moto saía empinando, né? Esse era um problema, ele não conseguia controlar direito a moto. E outro problema, isso aqui é uma questão meio técnica, mas assim, a faixa de operação de rotação do motor dois tempos é mais estreita. Então assim, enquanto o motor quatro tempos você consegue ir acelerando, né? E sempre você tem potência na moto, no motor dois tempos assim, você não tem potência, de repente faz e depois ela cai de novo. Então se você não rodar, não fizer o motor girar exatamente naquela faixa de operação do motor dois tempos, a moto fica praticamente sem potência. Então como é que você vai fazer uma curva, como é que você vai fazer para ajustar a rotação do motor com a velocidade que você vai fazer na curva? Uma coisa que você podia fazer era colocar 50 marchas, porque daí você sempre dava um jeito de ajustar a velocidade do motor à velocidade da moto. Mas isso era proibido, né? Só pode ter 6 marchas no máximo. Então, o que eles tiveram que fazer era dar um jeito de fazer a curva na velocidade que a moto permitia, isso tem mais a ver com a ciclística e com o pneu, e tentar fazer com que o motor rodasse na potência correta. Como é que se faz isso? Deixando o motor, a roda patinar, né? Então você tinha dois problemas, né? Você tinha que, na curva, sair
deixar a roda patinar para conseguir fazer o motor sair com potência, e depois na saída da curva a moto começava a empinar, o que não permite você dirigir, você tinha que meio que dirigir empinando, saindo de lado também de traseira, né? Que era um negócio extremamente difícil, porque aqueles pilotos europeus, eles eram, como eu disse, bailarinos, eles não sabiam domar a moto desse jeito. Quem é que sabia fazer isso? Os americanos e os australianos, né? Que tinham uma formação do flat track. Então, quando essas motos dois tempos começaram a despontar, esses pilotos que tinham essa formação começaram a vencer tudo, né? Daí tem dois livros sobre essa história, né? Tem esse aqui, o Grand Prix Motorcycle Racers, The American Heroes. Então isso aqui é sobre os americanos só, mas conta toda a história deles, né? Então deixa eu colocar a lista aqui. O Kenny Roberts, né, que foi o primeiro, né, o King Roberts, que ganhou 3 campeonatos, 78, 79 e 90. Depois vem o Fred Spencer, Ed Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, isso até 93. Depois, mais recentemente, né, o Kenny Roberts Jr., é legal, né? O Kenny Roberts é aquele primeiro que eu falei, o The King, mas além dele ser um cara, né, o primeiro americano que vai lá e mostra como é que uma moto deve ser pilotada, né? Deve ser domada, né, uma moto dois tempos, mas também depois ele vira chefe de equipe campeão e é pai de um campeão, então esse cara é o rei mesmo, né, o The King. Mais recentemente, em 2006, o Nick Hayden foi campeão, mas já com moto 4 tempos. E ele fala esse livro também fala sobre alguns pilotos que nunca foram campeões, mas são considerados grandes tanto quanto os outros, né? Por exemplo, o principal é o Randy Mamola, que fazia espetáculos, era um grande piloto, mas nunca conseguiu ser campeão, né? Um outro livro legal é esse aqui, que é Na Era dos Super-Heróis, né? Que esse livro aqui, ele pega só, enquanto o outro, né, pega de 74 até mais ou menos 2001, né, até um pouco mais. Falando só dos americanos, esse aqui ele pega porque nem sempre esses grandes pilotos competiam entre si, né? Eles às vezes, num determinado ano, um estava muito bem, depois o outro muito bem, mas teve uma época, que foi de 88 a 93, onde nós tivemos 5 grandes pilotos, desses ou americanos ou australianos, e que disputavam muito entre si. Então, talvez essa, né, para quem acompanhava as corridas de moto, essa era, né, de 88 a 93, foi a principal época do Grand Prix em todos os tempos, né? E que daí inclui, né, que já tinha falado antes dos americanos, né, Kevin Schwantz, Wayne Rainey e Ed Lawson, só que ele inclui mais 2 australianos aqui, que não estão no outro livro, né, que é só sobre americanos, que é o Mick Doohan e o Wayne Gardner. Bem, essa história é uma história legal, né, porque as motos são domadas e tem grandes competições, mas também fala um pouco sobre o atrito que existia entre eles, às vezes o clima que não era muito bom, e os acidentes e as mortes, né, que não era nada legal, né? Então, assim, essa época, por um lado, é vista com um certo romantismo, porque tinha muita emoção, mas, por outro lado, talvez tenha sido a época mais perigosa do Grand Prix de todos os tempos, né? Bem, só para finalizar, né, e juntando um pouco com outro vídeo, as motos dois tempos, né, depois de 2002, elas foram banidas, né, um pouco por causa desses acidentes, né, os motores eram muito potentes e difíceis de controlar, embora isso tenha melhorado um pouco mais para o final desse período, mas principalmente porque elas eram muito poluentes, né, no mundo real. Então não existia interesse das fábricas fazerem isso nas corridas, porque depois elas não iam vender na segunda, né? Existe uma estratégia de marketing, né, das fábricas, que é essa, né? Vença no domingo e venda na segunda, né? E eles não estavam mais conseguindo fazer isso, né? Então, nós temos, por um lado, né, essa grande diferença entre os pilotos americanos e australianos e os europeus, enquanto os primeiros, né, eram vistos como cowboys, né, como indomáveis, os outros eram vistos como bailarinos perfeitos. Então você tem a diferença de técnica, né, é bastante grande, mas também existe uma outra diferença entre os espectadores, né, nos Estados Unidos e os espectadores na Europa, né? Enquanto na Europa os europeus, né, preferem essas corridas perfeitas, onde a engenharia pode florescer, né, você pode fazer uma moto
perfeita, e se você for bom nisso, a sua moto vai vencer, e se você tiver a melhor técnica, você vai vencer a corrida. Então, é uma coisa previsível, e que relativamente previsível, e que valoriza muito a qualidade do trabalho, né? Já os americanos veem as corridas não como eventos de perfeição, de qualidade, né? Eles gostam do espetáculo, e gostam do acaso, gostam quando o cara que não é o melhor consegue vencer, né? Então, a corrida europeia é uma corrida mais em busca da excelência, e a corrida americana, os eventos americanos em geral, são mais vistos como um teatro, né? Como um drama, né? Então também existe essa diferença muito grande entre a expectativa que as pessoas têm em relação a um evento esportivo, né? Mais ou menos, só fazendo a ligação, é como você gostar de assistir corrida de 100 metros, onde o melhor vai vencer, e gostar de uma partida de futebol, onde tudo pode acontecer, o pequeno pode vencer do grande, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, né? Bem, essa é então a história de por que os americanos e os australianos conseguiram vencer 20 dos 27 campeonatos na época que os motores 2 tempos, né, as motos incontroláveis, dominavam o Grand Prix, né? Bem, até a próxima. Tchau! I don't have much to give to you, but what I got is awfully true, oh yeah.